Em 2023, a indústria dos videogames movimentou 184 bilhões de dólares, mais que o cinema e a música somados. Existem hoje 3,2 bilhões de gamers no planeta. Quase metade da população humana joga videogame. Tudo isso começou com um ponto branco se movendo numa tela preta e branca em 1972. Um retângulo, uma bolinha. 2 pontos marcando o placar. Pong. Nesse vídeo, você vai ver a jornada completa, do osciloscópio de laboratório até a realidade virtual, que não consegue distinguir do mundo real. E tem uma empresa nessa história que quase destruiu a indústria inteira. E outra que a salvou num dos maiores reviravoltas da história do entretenimento. Se você é um entusiasta de games e já varou a madrugada para zerar aquele jogo, vencer aquele boss dificílimo, venha comigo nessa jornada, onde apenas os bravos sobrevivem. Aqui é o Queremos Saber lutando, para terminar aquela fase casca grossa. Vambora! Para entender os games, precisamos voltar a 1947. Thomas T. Goldsmith Jr., um físico americano, criou o primeiro dispositivo interativo eletrônico da história. Um osciloscópio, aquela tela verde de laboratório, modificado para que você mirasse e disparasse contra alvos fixos. Chamou de Missile Simulator, patenteado, nunca comercializado, mas a semente estava plantada. Em 1958, William Higginbotham criou Tennis for Two, um jogo de tênis em osciloscópio exibido numa feira científica. As filas para jogar eram maiores que qualquer outra atração da feira. Mas o marco real foi em 1962 no MIT. Steve Russell e seus colegas passaram 200 horas programando Space War, o primeiro jogo de computador amplamente distribuído. 2 naves, um campo estelar, uma estrela gravitacional no centro, e a lógica básica que definiria os games para sempre. Adversário, objetivo e habilidade. Em 1971, chegou o primeiro arcade comercial da história, Computer Space, criado por Nolan Bushnell. Não foi um sucesso, era complicado demais. Bushnell aprendeu a lição. Em 1972, ele fundou a Atari e pediu a um engenheiro chamado Al Alcorn para criar um jogo simples como teste. Al criou Pong. Bushnell colocou um protótipo num bar em Sunnyvale, na Califórnia. 2 dias depois, o bar ligou. A máquina havia quebrado. Quando foram verificar, descobriram que não era defeito. A caixa de moedas estava tão cheia de quarters que as moedas não cabiam mais e travaram o mecanismo. Pong foi o primeiro produto a demonstrar que videogames podiam ser um negócio. Em 1975, a Atari lançou a versão doméstica do Pong. Vendeu 150 mil unidades no primeiro Natal. Em 1977, veio o Atari 2600, o primeiro console doméstico com cartuchos intercambiáveis. Você podia ter vários jogos no mesmo hardware. A indústria dos games, como conhecemos hoje, nasceu naquele momento. Space Invaders, Asteroides, Pac-Man. Cada lançamento era um fenômeno cultural. Filas nos arcades, crianças gastando todo o dinheiro do lanche em quarters. A primeira geração de gamers estava sendo criada. Mas, então veio o crash. Em 1983, a indústria norte-americana de videogames entrou em colapso. A Atari havia lançado a versão doméstica de ET, considerado até hoje o pior jogo da história. Desenvolvido em apenas 5 semanas para o Natal de 1982 por um único programador. A Atari comprou 12 milhões de cartuchos, vendeu 1,5 milhão. O excedente foi literalmente enterrado num deserto do Novo México. Em 2014, uma equipe de arqueólogos desenterrou os cartuchos. Encontraram exatamente o que a lenda dizia.
A indústria norte-americana caiu de 3,2 bilhões de dólares em 1983 para 100 milhões em 1985, uma queda de 97%. Todo mundo acreditava que os videogames eram uma moda passageira que havia chegado ao fim. Todo mundo, exceto uma empresa japonesa. A Nintendo foi fundada em 1889, não como empresa de games, como fabricante de cartas Hanafuda para jogos tradicionais japoneses. Em 1980, Gunpei Yokoi, um engenheiro de manutenção da Nintendo, criou o Game Watch, o primeiro videogame portátil com tela de cristal líquido. Em 1981, a Nintendo lançou Donkey Kong nos arcades e apresentou ao mundo um personagem chamado Jumpman, um carpinteiro de macacão vermelho, mais tarde renomeado Mario. Em 1985, com a indústria americana em colapso total, a Nintendo lançou o NES nos Estados Unidos. Para não assustar os varejistas que se recusavam a vender games, chamou o console de Entertainment System, não de videogame. O jogo de lançamento foi Super Mario Bros. Em 2 anos, o NES havia ressuscitado completamente a indústria americana. A Nintendo tinha 98% do mercado. Shigeru Miyamoto, o criador de Mario, é considerado hoje o maior designer de games da história. Um homem que nunca fez um curso de programação, formado em design industrial. Criou Mario, Zelda, Donkey Kong e Pikmin, 4 das franquias mais vendidas da história dos games. A lição da Nintendo que permanece até hoje: o hardware é temporário. Os personagens são eternos. No final dos anos 80, uma empresa americana chamada Sega decidiu desafiar a Nintendo e fez isso da forma mais direta possível. Genesis Does What Nintendo Don't, a campanha publicitária mais agressiva da história dos games. A Sega atacava diretamente a Nintendo nos comerciais. Mais velocidade, mais agressividade, mais atitude. O Sonic the Hedgehog foi criado especificamente para responder ao Mario. Onde Mario era lento e cuidadoso, Sonic era rápido e rebelde. Onde Mario era familiar e colorido, Sonic era cool e atrevido. Foi o primeiro personagem de games projetado com identidade de marca antes de ser um jogo. A Sega chegou a 55% do mercado norte-americano em 1992, algo absolutamente impensável 3 anos antes. Mas a Nintendo tinha uma carta que a Sega nunca conseguiu responder: o Game Boy. Lançado em 1989 com Tetris incluído, o Game Boy vendeu 118 milhões de unidades. O jogo mais vendido da história do portátil foi Tetris, criado por um matemático soviético chamado Alexei Pajitnov, que não recebeu 1 centavo de royalties por décadas. A Guerra dos 16 bits terminou sem um vencedor claro. Ambas as empresas sobreviveram, mas uma terceira empresa estava observando a batalha e aprendendo. Uma empresa que fabricava televisores e Walkman. A Sony entrou no mercado de games por acidente. Em 1988, a Nintendo queria um leitor de CD-ROM para o Super Nintendo. Fechou acordo com a Sony. Depois cancelou o acordo e fechou com a Philips, publicamente, sem avisar a Sony. No mesmo evento onde a Sony havia anunciado o produto. Ken Kutaragi, o engenheiro da Sony responsável pelo projeto, ficou furioso e convenceu a liderança da Sony a criar seu próprio console. O produto nasceu de uma humilhação. O PlayStation foi lançado no Japão em 1994. Usava CDs em vez de cartuchos. Capacidade de armazenamento 25 vezes maior. Processamento 3D nativo. Foi a primeira vez que os games pareceram realmente tridimensionais. Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Gran Turismo,
Resident Evil, Tomb Raider, todos lançados entre 1996 e 1998. O PlayStation transformou os games de brinquedo infantil em experiência narrativa adulta. Em 2000, o PlayStation 2 se tornou o console mais vendido da história, com 155 milhões de unidades. E tinha um detalhe estratégico que poucos perceberam. Era o leitor de DVD mais barato do mercado. Milhões de pessoas compraram um PlayStation 2, não para jogar, mas para assistir DVDs. E depois descobriram os games. A Sony havia transformado os games de nicho em cultura de massa. Mas em Seattle, uma empresa de software estava prestes a entrar em campo. A Microsoft criou o Xbox por uma razão muito específica: medo. A Sony havia anunciado que o PlayStation 2 poderia ser usado como servidor de internet doméstico. Bill Gates e Steve Ballmer viram o risco. Se a Sony dominasse a sala de estar, a Microsoft perderia o controle do computing doméstico. O Xbox original foi lançado em 2001. Era maior que qualquer console já criado. Parecia um cofre, mas tinha um disco rígido interno, algo que nenhum concorrente tinha. E um jogo de lançamento chamado Halo Combat Evolved, redefiniu o shooter em console. Mas o maior legado do Xbox não foi o hardware. Foi o Xbox Live, lançado em 2002. O primeiro serviço de multiplayer online pago da história. O Xbox Live mudou a natureza dos games para sempre. Os jogos deixaram de ser experiências solitárias ou locais. Passaram a ser mundos conectados onde milhões de pessoas jogavam simultaneamente de qualquer lugar do planeta. Hoje, a geopolítica dos games é tão complexa quanto a geopolítica do petróleo. Sony, japonesa. Microsoft, americana. Nintendo, japonesa. As três gigantes do console são japonesas ou americanas. Mas o maior mercado do mundo é a China, com 668 milhões de gamers. E o governo chinês controla quais games podem ser lançados no país. Tencent, a empresa chinesa de tecnologia, é hoje o maior investidor da indústria global de games. Tem participação na Riot Games, Epic Games, Activision Blizzard, Ubisoft e dezenas de outros. O dinheiro que compra seu Battle Pass pode estar indo para Shenzhen. Em 2007, Steve Jobs apresentou o iPhone. Não mencionou games em nenhum momento do keynote. 3 anos depois, o mercado de games mobile valia $1 bilhão. Hoje vale 92 bilhões. É o maior segmento da indústria. Maior que console. Maior que PC. Angry Birds, Candy Crush, Clash of Clans, PUBG Mobile, Free Fire, Pokémon Go, Mortal Kombat Mobile. Cada um desses jogos teve mais de 1 bilhão de downloads. Free Fire, criado por uma empresa singapurense chamada Garena, tem 80% de sua base de usuários na América Latina. O maior mercado do Free Fire é o Brasil, com 54 milhões de jogadores ativos. O modelo free-to-play mudou a economia dos games para sempre. O jogo é gratuito. O lucro vem das microtransações, skins, passes de batalha, personagens, emotes, itens completamente cosméticos que não afetam o gameplay, mas que os jogadores pagam bilhões para ter. A psicologia por trás das microtransações usa os mesmos princípios dos cassinos. Recompensas variáveis, escassez artificial, pressão social. É o segmento mais rentável e mais controverso da história dos games. Onde estamos indo? A inteligência artificial já está transformando o desenvolvimento de games. NPCs que aprendem com o comportamento do jogador. Mundos que se geram proceduralmente em tempo real. Narrativas que se adaptam às escolhas passadas. O Ray Tracing, a tecnologia que simula o comportamento real da luz, está tornando os games visualmente indistinguíveis da realidade.
Em 2024, alguns trailers de games confundem até especialistas. A realidade virtual prometeu revolucionar os games em 1993 com o Virtual Boy da Nintendo. Fracassou completamente. Prometeu de novo em 2016 com o Oculus Rift. Cresceu devagar. Mas o MetaQuest 3 e o Apple Vision Pro estão chegando mais perto do que nunca. O cloud gaming, jogar qualquer game sem hardware dedicado diretamente pela internet, é a aposta de Microsoft, Sony e Google para o futuro. Sem console, sem placa de vídeo, apenas uma tela e conexão. E o mercado de eSports, competições profissionais de games, já supera em audiência vários esportes tradicionais. A final do League of Legends, em 2022, teve 74 milhões de espectadores. A final do Super Bowl teve 112 milhões. A distância está diminuindo. De um ponto branco numa tela de osciloscópio em 1947 até mundos virtuais com bilhões de polígonos em 2024. De Pong rodando em hardware que cabia numa caixa de sapatos até engines que simulam física, luz e clima em tempo real. Da sala de arcade, onde crianças gastavam quarters suados, até competições globais com premiações de 40 milhões de dólares. Os games não são entretenimento. São a maior mídia que a humanidade já criou. A mais interativa, a mais imersiva, a mais democrática. Qualquer pessoa com um smartphone tem acesso a experiências que antes exigiam hardware de milhares de dólares. Se você chegou até aqui, você não se contenta com respostas rasas. Me conta nos comentários, qual foi o primeiro game que você jogou na vida? E qual console ou plataforma você usa hoje? Ativa o sino. Isso é, queremos saber. Eu sou Charles Moraes. Até o próximo.